Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Bruno Gilabert, opa, acabou de aceitar. Fala Fala, professor, Arthur. É boa um prazer noite. estar falando contigo, cara. Tudo bem, cara? Um prazer aí. Prazer é meu. Tá me ouvindo bem? A iluminação tá legal? Tá perfeito, tá perfeito. Vou até tentar melhorar a minha iluminação aqui um pouquinho, mas deixa eu tentar aqui dar uma ajeitada, porque acho que a luz não tá muito boa. Não deu muito certo, não. Vai ficar assim mesmo. Não, mas tá ok. Tá dando Então, pra beleza, ver então. legal. Tranquilo, então. A imagem, som, tá tudo certinho, né? Tá saindo aqui, tá ok. Se o pessoal aí tivesse Beleza, algum então, problema, amigo. também vai avisando que a gente vai ajustando. Ao vivo deve ter essas coisas, né? Acontece, né? Às vezes a câmera cai, essas coisas assim. A gente vai se virando com essas intercorrências. Tomara que não aconteça na minha primeira vez. Para tudo tem seu jeito, cara. Não tem nada que vai acontecer aqui que a gente não consiga resolver. Então vamos lá. Com certeza. Bom, o pessoal está entrando aí, eu vou falar com eles mais ou menos como a gente pensou e estruturou essa live, de fazer uma introdução, depois contextualizar por meio de duas questões que estão subjacentes a essa tese, ou seja, até o que ficou ali anterior que levou o STF a afirmar essa tese. Depois a gente Perfeito. vai entrar na tese propriamente dita e analisar a eventual extensão dessa tese ao crime de injúria preconceituosa. E, por fim, a gente faz uma conclusão. Então, são 4 tópicos, né? A introdução, uma contextualização, a análise da aplicação, da extensão da tese ao crime de injúria e uma conclusão. E, no meio disso, aí pretendo fazer 2 instigações aí ao professor para trazer aí o seu conhecimento para a gente e acrescentar bastante aí para a gente. Perfeito, vai ser um prazer. Deixa eu até aproveitar para cumprimentar o professor Décio Alonso, que eu já vi aqui online, grande promotor de justiça aqui no Rio de Janeiro, grande processualista. Um abraço para você, Décio. Olha, já começou a provocação. Ainda bem que eu trouxe um convidado. Mas vamos lá, meu amigo, estou à sua disposição. Na hora que você quiser, a gente começa. Tá, então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a você, professor, por ter aceitado, porque a gente não se conhecia. Foi uma manifestação sua sobre o tema. Então, aí eu mandei uma mensagem para você no Facebook, você gentilmente me respondeu, aceitou. Então, de toda forma, já agradeço o convite e muito mais ainda por nem me conhecer e estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento. Cara, é um prazer. Quando a gente trata com pessoas interessadas nas ciências penais, o conhecimento prévio, a interpessoalidade são dispensáveis, né? Ou melhor, agora passaram a não ter mais. Agora eu faço questão de tomar um pouco contigo. Verdade. Mas o principal é trazer essa curiosidade, né? Aguçar essa curiosidade sobre as ciências penais para quem está assistindo a gente, para quem segue a gente em redes sociais. É assim que a gente produz a evolução do direito penal. Então, não só nesse convite, mas sempre que você quiser, pode contar comigo, meu amigo. Obrigado e com certeza eu vou fazer outros convites, pode ter certeza. E obrigado, estou à disposição também para, quando quiser, para alguma coisa, alguma razão, a gente pode, de alguma forma, ajudar, contribuir. Então, Perfeito. pessoal, o professor Bruno Gilabert, ele é delegado de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele é professor de Direito Penal, ele é mestre em Direito, ele é especialista, 2 especializações, né, professor? Isso, 2 especializações, investigação criminal no contexto dos direitos humanos e tem um MBA em gestão da segurança pública também. Perfeito. Então, assim, já vou entrar até no segundo ponto dessa introdução. Mais do que além do que essa formação acadêmica, eu acompanho já você na sua rede social, o conteúdo que você traz, e mais do que isso, a fundamentação das suas posições. Porque até aqui, utilizando isso, eu vou fazer diversas vezes, o meu orientador, Carlos Japiaçu, que tem uma influência enorme na minha decisão de ter uma carreira acadêmica mais consistente, ele fala sempre assim, vamos primeiro, antes de tudo, definir o que a gente vai falar, para não virar conversa de boteco. Exatamente, exatamente. Então, Vamos lá, vamos definir. as fundamentações das suas
das suas postagens, isso me levou também a fazer esse convite. Então, o tema que a gente vai trabalhar aqui é a extensão da tese firmada pelo STF ao crime de injúria qualificada pelo preconceito. E por que surgiu essa ideia? A partir de um caso prático, que em parceria com o Dr. Bruno Cruz eu estou atuando, e além disso, por envolver também uma temática acadêmica que me interessa, que são tratados e convenções internacionais de direitos humanos, que, de certa forma, não, muito ligado esse tema a convenções internacionais. Sim, então, a ideia é trazer uma decisão, ainda que monocrática, do STF, um posicionamento da Procuradoria-Geral da República, aliado a um aporte doutrinário, que é a razão da sua presença aqui. Então, o tema é esse. E a complexidade do tema, ela ocorre, é importante definir isso, professor, por quê? Eu preparando essa live aqui, fazendo uma pesquisa mais apurada, eu consegui compreender que há até uma complexidade desse tema com os próprios grupos ativistas dessas questões. Para dar um exemplo, a questão do intersexo, por exemplo, que é aquela situação em que o corpo anatômico da pessoa apresenta variações do corpo culturalmente padronizado de homem e mulher, eles entendem que eles não se enquadram no conceito de orientação sexual e identidade de gênero, porque a questão deles está voltada a uma diversidade corporal. Então, incluídos com aquela letra, com aquela vogal LGBTI, eles remetem até a uma insuficiência de proteção. Então, é importante delimitar esse tema, que gera diversos debates, diversas polêmicas, que a gente vai falar exatamente sobre isso que eu já mais à frente coloquei. Vamos partir para a contextualização do tema. Eu vou passar a palavra para você, já falei demais, e a gente agora vai contextualizar como o STF chegou na definição dessa tese. Aqui ninguém fala demais, né? Aqui a ideia é que a gente troque argumentos, que a gente defenda pontos de vista, e sempre que um precisar interferir na fala do outro, fica à vontade, tá? Se quiser fazer um complemento à minha fala, não se sinta tolhido, pode interferir, pode me interromper a hora que você quiser. Até porque eu sei que a interrupção vai ser extremamente pertinente, se ela vier. Agora, toda essa discussão, né, ela tem como pano de fundo, lá atrás, né, lá nas suas origens, uma decisão de 2003 do STF sobre o conceito de raça, de racismo, né, presente na Constituição. Essa decisão foi tomada no caso Elvanger, um caso levado ao Supremo, foi um caso paradigmático. Só para contextualizar, quem não está muito adaptado ainda a toda essa história, né, da homotransfobia, da criminalização da homotransfobia, para quem ainda tem alguma dúvida sobre o tema, vamos retroagir à década de 90. Na década de 90, um editor de livros, se eu não me engano, gaúcho, Siegfried Elvanger, tá? Ele era proprietário de uma editora, editora Revisão, salvo engano, era esse o nome, e nessa editora eram editados livros antissemitas. Né? Por conta desse antissemitismo das publicações, ele foi denunciado pelo Ministério Público por crime da Lei 7.716 de 89, né? A nossa lei de preconceito, artigo 20, mais especificamente, da Lei 7.716 de 89. O Ministério Público sustentou que as publicações eram inerentemente preconceituosas e, portanto, havia ali uma conduta criminosa e não meramente uma liberdade de expressão, não meramente um exercício da liberdade de expressão. Em primeira instância, houve absolvição. Em segunda instância, ele foi condenado pelo crime após um recurso do Ministério Público. A defesa recorreu no STJ, houve confirmação da condenação de segunda instância até que a questão chegou ao STF. E lá no STF, a condenação foi mantida por 8-3 no placar dessa decisão.
Qual eram as teses levantadas pela defesa na época? A primeira tese era de liberdade de expressão, né? A defesa do Elvanger falou que ele não teria cometido crime nenhum ao publicar aqueles livros de conteúdo antissemita, porque isso se inseria na sua liberdade de manifestação do pensamento. Que foi até a tese albergada em primeira instância. Mas caso o Supremo entendesse que ele havia extrapolado essa liberdade de expressão, o crime da Lei 7.716 estaria prescrito. É aqui que a gente começa toda a discussão sobre a homotransfobia. Por quê? Disse a defesa, na época, junto ao Supremo, o seguinte: olha só, a Constituição da República, ela prevê a imprescritibilidade do racismo. E o meu cliente, né, Elvanger, ele não foi racista. Ele, se preconceituoso ele foi, ele cometeu preconceito contra judeus, contra a religião judaica. A Constituição estabelece a imprescritibilidade especificamente do racismo. Se não se fala ali em preconceito religioso, e se o caso foi, salvo engano, em 93 ou 94, alguma coisa assim, e até hoje não houve uma punição, já está prescrito esse caso. O STF teve que se debruçar sobre essa tese da imprescritibilidade. O primeiro voto foi do ministro Moreira Alves, que concordou com a tese. Falou o seguinte: não, racismo na Constituição, essa palavra aqui, racismo, ela tem que ser interpretada de forma estrita, uma vez que ela limita uma vez que é uma norma que limita o direito de liberdade. Né? Quando nós falamos em prescritibilidade, quando nós impedimos o reconhecimento da prescrição, isso é uma norma que limita um direito de liberdade. Portanto, ela tem que ser interpretada restritivamente. Bom, uma vez que se adote essa interpretação restritiva, racismo é um preconceito referente à raça. Nenhum outro tipo de preconceito. E o Moreira Alves deu provimento ao recurso. Só que logo em seguida, houve a manifestação, o voto divergente do ministro Maurício Correia. E aí que surgiu a tese defensora, a tese vencedora, melhor dizendo. Disse Maurício Correia que, pelas pesquisas de genoma, etc., já estava comprovado que não existiam raças humanas. Portanto, nós interpretamos o preconceito racial de forma estrita, como preconceito de raça. Essa norma presente na Constituição seria uma norma inútil. Essa norma não se referiria a nada, porque o preconceito de raça seria um preconceito sobre uma coisa inexistente. Não existem raças humanas. A partir daí, o ministro Maurício Correia passou a elaborar um voto sustentando que racismo na Constituição queria dizer qualquer forma de opressão, qualquer forma de um grupo fazer valer direitos em detrimento de outro, oprimindo esse outro grupo. Isso aí valeria para questões de cor de pele, para questões religiosas e para diversas outras. Ou seja, o STF deu um conceito social à palavra racismo contida na Constituição. A partir daí, surge o embrião da criminalização da homotransfobia. Antes da gente prosseguir, vamos lá. O que você quer colocar no seu sentido? Tem alguma coisa que você está querendo falar? Não, porque justamente o que mais me chamou a atenção nessa discussão entre os votos do ministro era definir se o judeu era considerado uma raça ou não. E a partir disso, como você mesmo mencionou, o STF foi construir esse conceito social, ou seja, um conceito que foge a critérios biológicos, fenotípicos, justamente para incluir, como é o caso dessa nossa abordagem aqui hoje, por exemplo, orientação sexual e identidade de gênero. Porque justamente a ideia é que o preconceito e a discriminação, que seria a manifestação externa de um preconceito, ela vai ter como ponto principal a visão que um terceiro tem de outras pessoas, por aquelas pessoas não se enquadrarem a um padrão cultural definido. Então, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, que foi até que eu fiz questão de trazer esses conceitos em postagens anteriores a essa live, todos nós temos. O que vai gerar uma violência física, uma violência verbal, psicológica, é justamente
que definimos como um padrão cultural determinados corpos, determinadas vestimentas, determinados maneirismos, e excluímos aqueles que não pertencem a esse padrão. Então, a ideia de conceito social de racismo está vinculado a isso, a exclusão de padrões fenotípicos e biológicos. Perfeito. O Maurício Correia, o então ministro Maurício Correia, deixa eu até utilizar exatamente a construção que ele fez. Ele falava em discriminação de grupamentos humanos negativamente valorados para justificar a superioridade de outros grupamentos sobre eles. Foi essa a manifestação exata. E só para não ficar uma coisa bem perdida, deixa eu achar aqui o número do procedimento, foi o HC 82424 do Rio Grande do Sul, tá? HC 82424. É ali que nós temos o caso Elvang. Mas vamos trazer isso agora para a discussão da homotransfobia, né? Ou LGBTQIA-fobia, tem diversas denominações. Eu falo homotransfobia porque, embora não seja a expressão mais abrangente, é aquela expressão que ganhou maior repercussão, né? Que é a expressão utilizada pela maioria das pessoas, então fica mais fácil essa abordagem com um termo mais conhecido, mas certamente não é a mais abrangente. Como isso chegou na questão da homotransfobia? Pois bem, a Lei 7.716 ela estabelece uma série de preconceitos. Ela pune uma série de preconceitos. Não estabelece, não. Né? Fica parecendo que é uma lei de afirmação do preconceito. Ela pune uma série de preconceitos. Preconceito religioso, preconceito étnico, preconceito de cor e por aí vai. Mas em momento algum, a Lei 7.716 ela fala na orientação sexual. Ela não traz isso. Mas a nossa Constituição, ela exige que a homotransfobia seja criminalizada. Isso é impositivo constitucional. Né? A partir do momento em que nós estruturamos a República Federativa do Brasil como uma república que tem por objetivo construir uma sociedade livre de preconceitos, né? E a partir do momento em que o STF conferiu à palavra racismo uma acepção ampla, e a Constituição exige que o racismo seja criminalizado, nós temos ali um mandado constitucional de criminalização, né? A partir do momento em que a Constituição exige a criminalização do racismo, se eu interpreto racismo de forma ampla como qualquer forma de opressão, existe uma exigência constitucional para que o preconceito homotransfóbico seja também criminalizado. Nós temos aí um princípio de igualdade e um princípio de não preconceito na Constituição, que é um preceito são princípios que têm que ser respeitados pelo legislador. E o legislador não vinha cumprindo essa determinação constitucional de criminalização. Fato é que o legislador estava embora, isso foi reconhecido pelo STF, que o legislador estava embora. Havia projetos tramitando no Congresso sobre a criminalização do preconceito homotransfóbico, só que esses projetos não andavam, simplesmente. Dada essa situação, né, de tramitação legislativa, dado esse estado de coisas, o STF resolveu agir. E aí o STF disse que a Lei 7.716 deveria ser estendida também aos casos de homotransfobia, embora a lei não dispusesse expressamente sobre essa particularidade. E aí vem aquilo que nós já sabemos, né? Aquelas discussões que vieram a rebote sobre legalidade. Opa, acho que o som falhou. Não, aqui não falhou não, que eu achei que você fosse fazer um gancho aí. Gente, olha só, não tem nada ensaiado aqui, hein? Não tem nada ensaiado, a gente faz aqui na hora, ao vivo, então tem essas pausas assim. Então vamos lá. Não, então, vai. Nós nossas conversas prévias, nas nossas tratativas sobre essa live,
A gente comentou, né, a gente chegou a conversar que a gente ia tocar nesse tema da legalidade, que é um tema, aliás, espinhoso. E aí acho que a gente vai mergulhar um pouquinho na questão do direito internacional. Né? Sim, sim. É porque eu achei que você fosse avançar mais, eu não ia tocar nisso agora. Vamos lá, fica à vontade. Aqui não tem ordem, o que vale é a desordem. Vamos lá. Porque a grande discussão, na verdade, que essa era uma das instigações que eu ia fazer, tem uma outra também que eu percebi ao analisar essa decisão monocrática e o próprio parecer da PGR, é nesse sentido sobre a violação ao princípio da legalidade, que a gente sabe que exige que a conduta seja determinada de forma certa, sem elementos vagos e imprecisos, no tipo penal. Então, a gente, por mais que tenha essa construção de racismo social, inevitavelmente, isso a gente não pode fugir, vai carecer de previsão legal das elementares orientação sexual e identidade de gênero. Então, a par da nosso objeto central aqui da live, que é a extensão dessa tese, qual é a sua visão sobre essa violação ao princípio da legalidade? Cara, vamos lá. Primeira coisa, eu vou te pedir o seguinte, de vez em quando me avisa sobre o tempo, porque eu começo a falar pra caramba, eu não estou me monitorando aqui de forma nenhuma. Tá? Eu estou sem qualquer tipo de relógio perto de mim, então não sei quanto tempo a gente tem. Então, eu botei tá faltando aí 1 minuto, conclui. 38 minutos. 38 minutos? Então vamos lá. Vamos agilizar. A questão da legalidade é importantíssima. Né? A questão da legalidade está na base do direito penal democrático. Não há direito penal democrático sem legalidade. Vamos partir desse pressuposto. Agora, nós temos a legalidade como um dos princípios constitucionais previstos na nossa Constituição, né, ali no artigo 5º, inciso 39, mas nós temos outros princípios constitucionais em conflito. Né? O princípio da não discriminação, o princípio da igualdade. O princípio da legalidade ele vinha sendo usado pelo legislador para impedir a criminalização que era ordenada pela Constituição. Olha que coisa curiosa que nós temos aí. O direito penal não pode ser construído sem a legalidade penal. Nós precisamos de uma lei, né, que estatua uma norma penal, que estabeleça uma norma penal, que estabeleça um crime. A Constituição manda que o legislador criminalize. Só que o legislador não quer criminalizar. Então ele fica na dele, ele se omite, e quando alguém fala, mas peraí, é homotransfobia. Não, sem lei não há crime. Eu, legislador, uso o princípio da legalidade como anteparo, como um escudo, para me furtar ao cumprimento de um dever constitucional. Né? O princípio da legalidade sendo utilizado de uma forma para a qual ele não foi criado. O princípio da legalidade não existe para isso. Ele é uma proteção do cidadão contra o arbítrio do Estado. Agora, se eu tenho a Constituição ordenando que o legislador criminalize e ele não criminaliza, e depois diz que ninguém pode ser punido por homotransfobia, porque a legalidade, a exigência da legalidade impede, ele usa isso como escudo para sua missão, para sustentar a sua missão. Né? Claro que a doutrina penal, como um todo, se insurgiu a essa decisão, contra essa decisão do Supremo, em um primeiro momento, e acho que até hoje, a doutrina penal majoritária se insurge contra essa decisão. Eu confesso que, no primeiro momento, eu também me insurgi, o Supremo está errado. O Supremo está fazendo analogia em norma penal, está aplicando analogicamente a Lei 7.716. Olha que absurdo. Para o penalista, quando você fala em violação ao princípio da legalidade, fica todo mundo de cabelo em pé. Né? Mas aí depois a gente começa a refletir e ver que tem argumentos em sentido contrário também. Primeiro estamos falando de conflitos entre princípios constitucionais. E depois nós estamos falando sobre uma aplicação distorcida da legalidade. Né? Eu ainda penso que o Supremo poderia ter tentado outras opções antes da criminalização. Mas fato é que o Supremo optou pela criminalização da homotransfobia com base na Lei 7.716, fazendo uma aplicação extensiva dessa lei. Eu já não vejo isso com tanta
com tanta repugnância, vamos dizer assim, como eu vi antigamente. Já flexibilizei um pouquinho a minha visão. Embora eu ainda ache que o Supremo poderia ter agido de forma um pouco diferente. Mas aí a gente pode ir para a questão internacional, né? Nós temos um julgamento na Corte Europeia de Direitos Humanos, é o caso Vasiliuskas contra a Lituânia, por exemplo. Esse caso ele foi decidido... havia ali justamente uma discussão sobre legalidade, sobre a aplicação retroativa, né, da norma penal. Basicamente, era um caso de genocídio que não alcançava a conduta do Vasiliuskas, que era um ex-colaborador da KGB, e a Lituânia ampliou o âmbito normativo e aplicou retroativamente a norma a ele. Por 9-8, veja bem que foi uma decisão parelha da Corte Europeia de Direitos Humanos. Por 9-8, a Corte Europeia rejeitou a aplicação da norma do governo lituano. Mas 8 julgadores foram favoráveis à tese da retroatividade. Inclusive, sob o argumento de que no direito internacional os costumes podem ter força normativa em direito penal, no âmbito do direito internacional. É bom que se diga, né? Aqueles costumes internacionais reconhecidos. Então vamos perceber a partir daí que o princípio da legalidade, embora valha como um dogma, embora ele seja importante na construção de um sistema penal democrático, ele não tem essa força normativa absoluta que muitas vezes nós consideramos como penalistas, né? Sim, ainda mais se você considerar a utilização desse princípio, que na verdade é para você ter ali um controle entre as contraposições dentro do direito penal e liberdade e segurança, o Estado utilizando desse princípio para se omitir e se furtar a tutelar um grupo em que, como eu disse, foge do padrão culturalmente definido. Então, realmente, é uma discussão principiológica, essencialmente, porque são princípios constitucionais em conflito, e que, até sobre esse âmbito do direito penal internacional, a gente não tem hoje em dia uma convenção, um tratado internacional, especificamente em relação à proteção dos direitos das pessoas em razão da orientação sexual e identidade de gênero. É algo que carece também dentro do próprio âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Tanto é que você criou construções a partir das declarações, das convenções e tratados de direitos humanos que já existem, para se afirmar que não há necessidade de se criar um tratado específico, porque quando eu tenho uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que inaugurou esse processo de internacionalização dos direitos humanos após a Segunda Guerra, em 48, passando pelos pactos civis e políticos, direitos econômicos e sociais, chegando nas convenções regionais, não há necessidade, salvo o simbolismo, que seria criar uma convenção tutelando essas pessoas, não há uma necessidade de um tratado específico para ocorrer a proteção. Então, sim, eu trouxe até os princípios de a Carta da Indonésia. É difícil falar, eu também demorei a aprender a falar isso aqui. É Yogyakarta, né? É Yogyakarta, o G é mudo. Para que quem está assistindo a gente G é saiba... Mudo. A presidente desse encontro, que decorreu a criação desses princípios, ela é brasileira. Aham. É um fato interessante porque a co-presidente desse evento, ela é uma brasileira, Sônia Correia. E ela fala num vídeo justamente sobre isso. Talvez tivesse tido maior repercussão se chamasse Princípios de Nova York, Princípios de Genebra. Excelente. Não, realmente, Yogyakarta é complicado. Mas só para situar o pessoal sobre os princípios de Yogyakarta, nós não estamos diante aí de um tratado internacional. Sim, né? sim. Eles não têm força vinculativa, esses princípios.
Sim, Mas aqueles que participaram dessa conferência tentam até hoje emplacar esses princípios como o Tratado da ONU, né? Há uma defesa nesse sentido, que a ONU abrace esses princípios e transforme isso num grande acordo internacional. Só que a gente está falando de uma questão que envolve religiosidade, moralismos, e atualmente, para você alcançar um consenso mundial sobre esses princípios, vai ser muito difícil, né? Agora, a gente pode falar também da conferência do Cairo, a conferência do Cairo, que até hoje ainda não foi muito bem implementada, né? Ela tangenciou a questão da orientação sexual, embora ela seja muito mais ampla que isso. Mas o fato é que, como você disse, não existe algo específico, algo mais certo no panorama internacional. Isso. Agora, eu queria avançar, porque, na verdade, foi algo que me chamou muita atenção, já trazendo aqui para a extensão, para o nosso tema mesmo, do objeto da live, é sobre, nesse caso, foi um caso em que foi qualificado como, só para contextualizar aqui, você quer fazer mais alguma consideração sobre... Não, pode continuar, sem problema nenhum. Tá. Então, só para contextualizar, foi um caso de injúria em que a autoridade policial capturou como injúria simples, âmbito do GCRIM, o juiz foi feito um requerimento por nós para que fosse reconhecida, com base nessa decisão recente do STF, a injúria qualificada, do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Houve um parecer pelo indeferimento do Ministério Público Estadual aqui do Rio de Janeiro e o juiz indeferiu o nosso requerimento. A partir disso, nós ajuizamos uma reclamação contra esse indeferimento e ela chegou ao STF como relator o ministro Ricardo Lewandowski. Ele deferiu a liminar, suspendeu o processo, aqui em primeira instância. Em parecer, o Ministério Público Federal mostrou-se favorável à procedência da reclamação. Em consequência, o ministro Ricardo Lewandowski, ele em decisão monocrática, julgou procedente, parcialmente procedente a ação e determinou que fosse deslocada a competência do GCRIM para uma vara criminal. Só que o que me chamou a atenção, tanto no parecer do MPF, quanto na decisão do Ricardo Lewandowski, que é aí que entra a minha segunda instigação, é que ao final da tese, coloca-se a hipótese exemplificativa do homicídio culposo, homicídio doloso, homicídio qualificado pelo motivo torpe. E essa é uma construção que tanto o STF quanto o MPF fez no sentido de que não seria, ainda que a tese refira-se expressamente à lei de 7716 de 89, aquela tese firmada, muito em razão desse conceito social de racismo, ela não estaria encerrada para a lei 7716. Tanto é que, ao final da tese, há o exemplo do homicídio qualificado pelo motivo torpe. Então, isso foi um fundamento central, tanto do parecer quanto da decisão. Então, o que eu queria fazer como instigação a gente sabe que uma das formas de interpretação da lei, e em direito penal isso é permitido, porque não é analogia, é uma interpretação analógica, em que você tem fórmulas casuísticas e encerra-se com uma fórmula genérica, porque o legislador não tem condições de prever situações, todas as situações possíveis para aquela hipótese. Nesse caso, ao que me parece, o STF, e é o entendimento do MPF, pelo menos nesse parecer, ele utilizou-se desse tipo de interpretação, mas por uma tese firmada pelo Poder Judiciário. Então, eu lhe pergunto, seria isso, com base até nesse conceito social de racismo, uma hipótese de interpretação analógica, se a gente pode dizer isso, na verdade, de uma decisão judicial, para que outras situações sejam abarcadas? Porque, aí eu deixo outra pergunta, que, a meu ver, não haveria necessidade de ter
essa tese para considerar esse homicídio qualificado pelo motivo torpe. Sim. É a instigação que eu faço, a segunda, né? Vamos lá, eu tenho um pouco de dúvidas em relação à tese da interpretação analógica, embora eu admita, no meu livro, por exemplo, Crimes contra a Pessoa, vou aproveitar aqui para fazer a propaganda, tá? Livro Crimes contra a Pessoa, a segunda edição, tá baratinho, não minto, tá caro pra cacete, mas é bom o livro, então ele vale o preço, nas melhores editoras, nas melhores livrarias, né? Se a sua livraria não tem esse livro é porque ela não é boa. Então vamos lá. Esse livro eu toco na questão da injúria por preconceito e a questão da homotransfobia. De que forma que eu faço essa abordagem, né, no livro? O STF, ou melhor, minto, o STJ, tá, no agravo ao recurso especial, ele havia decidido já que a questão da imprescritibilidade prevista na Constituição, né, que até então dizia se era atinente unicamente à Lei 7.716, essa imprescritibilidade ela poderia ser estendida à questão da injúria por preconceito. Ou seja, o STJ realizou uma equiparação, pelo menos no plano da imprescritibilidade, ou seja, no plano da norma constitucional, entre a Lei 7.716 e o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A partir dessa consideração, se nós temos ali algo que é constitucionalmente equiparado, a interpretação dada pelo STF, no caso da homotransfobia, da Lei 7.716, poderia ser estendida à injúria por preconceito? Penso eu que sim. Temos aí os mesmos fundamentos, as mesmas razões, e uma equiparação constitucional já reconhecida pelo STJ. Né? Agora, é importante que a gente frise também que o artigo 140, parágrafo 3º, não é a única norma penal que fala de preconceito, que fala de racismo. Nós temos outras. Né? Nós temos, por exemplo, o crime de redução à condição análoga de escravo. Lá fala-se, em determinado trecho, em preconceito. Inclusive fala-se em preconceito racial lá, né? Para a gente trazer a questão constitucional. Nós temos, se eu não me engano, a lei de tortura, que fala isso também, usa o termo racismo, né? Nós temos a questão do feminicídio, mas o feminicídio não trata do racismo. Assim, aí a compreensão se torna um pouco mais difícil. Mas, de certa forma, o feminicídio é uma expressão de preconceito, né? Eu não creio que a gente precise aí falar em interpretação analógica, porque a interpretação analógica é um pouco longe demais. É até desvirtuar um pouquinho o Instituto da Interpretação Analógica. O que me parece aí é que nós estamos trabalhando com a questão de atribuição de significados. Né? Nós atribuímos um significado, ou melhor, o STF atribuiu um significado à palavra racismo de acordo com o contexto constitucional em que ele interpretou esse termo. Né? Houve uma atribuição de significado, mas sem aquela questão casuística e exemplificativa, que até nós podemos encontrar em outras normas, mas não naquela interpretação que o STF deu lá no caso Elvânia. Lá foi uma mera atribuição de significado num contexto histórico e no contexto da Constituição. Né? Foi uma atribuição arbitrária de significado? Não penso assim. Acho que foi uma atribuição consentânea com o que diz a nossa Constituição, embora tenha sido uma Constituição difícil, que foi sendo feita pouco a pouco, mas houve uma atribuição correta de significado. E a partir desse momento, me parece que toda vez que a gente usa a palavra racismo, nós temos que atribuir a ela o mesmo significado. Qual é o único problema que eu vejo em relação ao caso Elvânia e a decisão do Supremo na homotransfobia da Lei 7.716? O único problema que talvez dificulte essa compreensão. A Constituição ela fala só em racismo. Ela não enumera vários tipos de preconceito. Então é coerente que o Supremo fale, não, racismo aqui é preconceito em sentido amplo, é preconceito contra qualquer grupo oprimido. E já a Lei 7.716, ela enumera os preconceitos. Ela fala em preconceito de raça, cor, etnia, etc, etc, etc. Então ali eu tenho uma situação casuística.
não uma situação de termo genérico. Né? O termo genérico está na Constituição. A Lei 7.716, ela optou pelo casuísmo. Talvez, nós possamos dizer, então, que a Lei 7.716 optou por uma interpretação analógica, né? Ali o termo genérico seria raça e os outros seriam termos casuísticos. Não creio que tenha sido essa a intenção do legislador. Mas, para manter uma coerência constitucional, creio que atribuir à palavra raça a conotação de outros preconceitos que não previstos na norma é uma ponderação razoável dentro desse contexto da decisão anterior do STF. Isso se dá também lá na lei de tortura, isso se dá no artigo 149 do Código Penal. Já se torna mais difícil de ser visualizado no feminicídio, porque lá eu falo de um preconceito muito específico, que é o preconceito contra mulheres. Né? Ali eu já tenho um preconceito muito específico. Claro, o Thiago aqui já botou um comentário, analogia em Malampar. Thiago, realmente é uma coisa que tem que ser enfrentada. É analogia, não é analogia? A doutrina penal, de forma majoritária, entende que sim. E essa foi minha primeira visão, e eu repito. Creio que o STF poderia ter feito uma construção diferente, ao invés de decidir pela criminalização desde logo. Mas essa minha ponderação pela analogia, e isso foi analogia, ficou abalada depois que eu conversei com alguns constitucionalistas sobre o tema, e aprofundei um pouquinho nessa compreensão e vi que o dogma da legalidade não é um dogma tão intenso como a gente pensa que ele é. E até para trazer, por exemplo, tratados internacionais em que o Brasil é signatário, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana ela já fez essa interpretação de que a expressão outra condição social, lá no artigo 1º, inciso 1º, ela abrange orientação sexual e identidade de gênero. Então, já entra numa discussão sobre o controle de convencionalidade e também de respeito às decisões da Corte em relação à qual o Brasil reconheceu a competência e reconheceu que iria seguir as suas decisões. E o que a gente vê, na verdade, é que essas decisões, em regra, não são cumpridas. As condenações em que o Brasil estão submetidas ao Brasil, o Brasil não as cumpre. Então, nós temos já um problema de controle de convencionalidade, ou seja, tratados internacionais de direitos humanos em relação aos quais o Brasil é um Estado-parte, o Brasil não respeita o órgão jurisdicional que faz a interpretação daquele tratado. Então, se nós temos a Corte Interamericana fazendo essa interpretação, é uma imposição que se traga para o ordenamento interno essa interpretação. Então, acho que, como você disse, vai além de simples princípio da legalidade. Nós vamos ter princípios internos e princípios internacionais. Sim, perfeito. O Brasil há muito tempo, né, não dá atenção às decisões das cortes internacionais. A gente teve caso aqui de guerrilha do Araguaia, que o Brasil simplesmente cagou para a decisão, se é que eu posso usar essa palavra aqui na live. Posso, na live informal, então posso. Nós tivemos até alguns casos em que houve o respeito a decisões internacionais. A própria Lei Maria da Penha, fruto de uma ponderação do Brasil no plano internacional. Né? Nós tivemos o caso da Fazenda Brasil Verde, sobre o trabalho escravo, sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Ali houve o respeito a uma decisão internacional, inclusive essa investigação, Fazenda Brasil Verde, foi colocada novamente em andamento, mas o Brasil é muito negligente no plano internacional, isso é fato. Ele é muito negligente no plano internacional. E essa é mais uma das tantas negligências que nós verificamos no ordenamento jurídico interno brasileiro. Sim. Você mencionou no início sobre um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é uma sociedade justa, igualitária, sem preconceitos, e me veio aqui à memória um recente artigo que eu li de um professor espanhol de uma universidade de Valência, que ele faz uma abordagem sobre o alcance e o conteúdo da expressão dignidade na Declaração Universal de Direitos Humanos. E, em resumo, ele traz o seguinte:
a declaração ela não define o que é dignidade. Tratados internacionais posteriores também não definem o que é dignidade. Então ele faz essa análise com base na declaração, por ser o primeiro tratado após ali a Segunda Guerra, e ele define o alcance como sendo do nascimento até a morte do indivíduo. E o conteúdo, ele traz um conteúdo, primeiro diferenciando o fato de que a dignidade ela não se confunde com a liberdade, a partir do artigo 1º da Declaração, que diz que todos são livres e iguais em dignidade e direitos. Então, dignidade não estaria ligada à liberdade. E faz uma abordagem com diversos artigos, uns 2, 3, 4 artigos, para definir que o conteúdo de dignidade a partir dessa Declaração Universal teria tanto relação aos direitos civis e políticos relacionados à própria autonomia, ou seja, de eu estabelecer a minha convicção para qualquer assunto que seja, desde que essa minha convicção não ofenda terceiros. Ou seja, a minha definição, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero e a expressão que eu faço dessa identidade de gênero, ela não ofende terceiros. Então, essa dignidade, nesse aspecto, tem que ser protegida. Então, ele faz essa abordagem para também depois, a partir de um artigo que fala sobre salário digno, também trazer que o conteúdo de dignidade também abrange direitos econômicos, sociais e culturais. Aí a gente lembra daquelas primeiras lições de direito internacional que falam que a Declaração Universal foi um dos primeiros tratados que trouxe direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Então eu acho que essa discussão, não só interna, mas internacional, principalmente de proteção dos direitos humanos, pela importância histórica que tem após a Segunda Guerra, em que se formou um sistema internacional de proteção por meio desses tratados e convenções, o Brasil não pode fechar os olhos para isso, principalmente porque ele é signatário de quase todos. Perfeitamente, perfeitamente. Quando a gente traz a questão da liberdade à tona, a gente vai para a filosofia, né? A gente vai para Aristotle, filósofos que vieram na esteira dele com aquela ideia de que a liberdade é prejudicial. Então, eu defendo isso muito também, no período de crimes contra a pessoa, eu defendo a liberdade plena, a plenitude da autonomia da vontade. E quando a gente vai falar de dignidade, aí eu já passo para outro livro, que é o livro de crimes contra a dignidade sexual, eu debato esse conteúdo da dignidade lá também. E claro que sempre trazendo, tentando demonstrar os moralismos legais que ainda persistem no nosso país, né? Nós temos ainda moralismos legais que não se justificam. Como até conversei isso com o professor Marcos Montes, uma live que a gente fez antes ontem, a moralidade ela é co-originária, a lei, né? Mas a partir do momento que interpreta a lei, tem que desapegar dessa moralidade, a partir de uma interpretação técnica da lei. Mas a nossa lei é muito derivada por uma moralidade que hoje não usar a palavra moralidade, não. Prefiro até usar a palavra moralismo, né? Porque moralidade não é uma coisa ruim, mas alguns moralismos obtusos, sim, são ruins. E nós temos que superar esses moralismos. E esses moralismos eles se dão tanto na criação da lei como na não criação, né? Que é o caso da não criminalização da homotransfobia, ou da não extensão de algumas normas de preconceito por orientação sexual. Acho que o Brasil ele realmente está em descompasso com o panorama internacional de proteção das dignidades, mas creio eu que um dia isso saia. Agora que o STF deu o pontapé inicial, o legislador não pode mais ficar parado. Né? Agora o elefante foi colocado no meio da sala. Ó, tá aí, se vira aí agora. Isso aí é um elefante, o que você vai fazer com ele? Você deu luz a um assunto que estava no escuro, né? Vamos dizer assim. Então, exatamente. Você traz para a discussão que já é de grande valia, grande importância. Então, eu acho que esse é o principal ponto de vista jurídico, obviamente, um dos principais pontos positivos dessa decisão, da afirmação dessa tese, pelo STF, que é o nosso órgão supremo, que é o guardião da Constituição
por ordem da própria Constituição. Então, isso tem um significado, não só prático, mas um simbolismo. Eu posso te dizer que eu tenho praticamente certeza absoluta, tá? Praticamente certeza absoluta é uma contradição em termos, né? Mas eu tenho quase certeza de que a decisão monocrática do Lewandowski vai ser mantida. Eu acho pouco provável que essa decisão venha a cair depois, seja por uma turma, ou seja pelo pleno. Eu acho improvável que isso aconteça. O mais provável é que nós tenhamos o reconhecimento da extensão da decisão. Nesse caso prático, não houve manifestação contrária. A decisão, por previsão do regimento interno, ela transitou em julgado, essa decisão monocrática, não chegou aí para a turma, os integrantes da turma, essa discussão, e o processo já transitou em julgado e já desceu para que... Ótimo. Nem sabia disso, foi informação nova, desconhecia isso. Legal, legal. Mas essas questões vão começar a pontuar os nossos tribunais com muita frequência a partir de agora, né? Eu, por exemplo, na minha delegacia, na delegacia onde eu trabalho, aliás, na minha delegacia atual não, já tenho feito isso em outras, inclusive. Eu já vinha aplicando o artigo 140, parágrafo 3º, com essa visão. Tenho até algumas decisões que eu arquivei. Eu gosto de arquivar decisões em que eu rompo um pouquinho com alguns paradigmas, né, para depois revisitá-las, para ver se eu estava certo ou se eu estava errado no momento que eu as emanei. Mas em 3 ou 4 decisões, cheguei a fazer isso em Teresópolis, já fiz isso aqui em Niterói, eu já vinha decidindo dessa forma, pelo artigo 140, parágrafo 3º, como aplicável ao caso da homotransfobia, ou seja, são procedimentos que vão para a vara comum, talvez seja suscitado conflito de competência, talvez não, conflito negativo, não sei. Ou seja, os tribunais vão ter que começar cada vez mais a se manifestar sobre isso. Os tribunais vão ter que botar o dedo na ferida. Então, são situações que vão gerar uma jurisprudência, creio eu, que em curto período de tempo, uma jurisprudência mais robusta. Sim, eu acho que é o caminho, porque casos desse, você mesmo na prática vê isso, são comuns. São comuns. Então, isso vai com certeza chegar, enfim, discussões vão ser suscitadas e a manifestação, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ocorrer sobre essa temática e definir uma questão jurídica em relação a isso, uma posição jurídica dessa questão. Fato é que, de acordo com o artigo parágrafo 3º, essa reparação feita pelo STJ, na minha concepção, tá, não tenho dúvida nenhuma que a decisão do Supremo, lá da Lei 7.716, que tem que ser respeitada, né, é uma decisão que nós acreditamos que contraria ou não o princípio da legalidade, nós temos que aplicá-la, né. Na minha visão, a partir do momento em que eu tenho essa posição do Supremo, fazendo a aplicação da Lei 7.716 à homotransfobia, eu não posso mais me furtar a aplicação da mesma orientação para o artigo 140, parágrafo 3º. Em relação a isso, eu acho importante que a doutrina discuta se há violação do princípio lógico ou não. É importante que a doutrina faça isso. O principal papel da doutrina é o de constrangimento epistemológico, né? O tribunal está errado, eu quero mostrar que o tribunal está errado. A doutrina tem que fazer isso. Então, acho importante que a doutrina faça, mas a partir do momento em que eu tenho essa decisão tomada, eu tenho que observar, a partir daqui, quais são os efeitos que ela gera. Eu tenho que respeitá-la. Não tem outro jeito. Eu, como doutrinador, eu posso até xingar o ministro. Não, e olha que imbecilidade. Posso. Mas eu, como intérprete hermenêutico e aplicador, principalmente do direito, eu tenho que respeitar essa decisão. Sim. E a partir do momento que a decisão foi tomada nesses termos, então eu passo a considerá-la, para a aplicação da norma, a decisão correta. E quais são os seus efeitos a partir do momento em que, concretamente, eu tenho que considerá-la correta? Me parece que é aplicar a casos onde haja a mesma argumentação, as mesmas justificativas, a mesma posição. Sim, concordo. Em relação a esse ponto, eu também não tenho muitos questionamentos, muitas dúvidas. Em relação ao primeiro, eu confesso que ainda balanço e precisaria de um estudo aprofundado até por essas questões dos princípios para ter um embasamento melhor, até para me posicionar de forma mais fundamentada, vamos dizer assim.
Mas, de toda forma, eu acho que, a título de conclusão, já que o Instagram derruba a gente quando chega uma hora, eu acho que a gente pode concluir, professor, que o princípio da legalidade ele já não se apresenta com essa forma absoluta que se apresentou, estou sendo redundante também, que se mostrou até hoje, melhor dizendo, e que a extensão dessa tese deve sim alcançar a injúria qualificada pelo preconceito do artigo 140, parágrafo 3º. Acho que de forma bem resumida mesmo, acho que eu consegui ter sobre tudo que a gente conversou aqui, eu acho que eu cheguei a essas duas conclusões macros, né, vamos dizer assim. Em relação até ao princípio da legalidade, só para concluir também, é interessante, só um trecho aqui rapidinho do livro do Caiambos, né, sobre a parte geral do direito penal internacional. Caiambos, ele fala sobre a questão da retroatividade da norma. Ele fala o seguinte, olha, a proibição da retroatividade no direito internacional orienta-se conforme a característica de ordenamento jurídico dinâmico no direito internacional. Por isso é suficiente que a ação em questão seja punível segundo os princípios não escritos do direito consuetudinário. Olha só. Né? Nós temos no plano internacional a questão da legalidade sendo um pouco esmaecida, principalmente porque há dificuldade realmente na relação entre países de ordenamentos jurídicos. Nós temos países com sistemas diferentes, como o law, né, e por aí vai, a civil law. Então, nós temos que adaptar esses sistemas a um suprassistema, o que é difícil. Mas sim, esse princípio da legalidade, muitas vezes, no plano internacional, ele já é afastado um pouquinho, não de todo. Pelo contrário, o direito internacional exige a legalidade, mas em alguns dos seus aspectos, em algumas ponderações que são feitas. Sim, sim, com certeza. E essa discussão já vem lá da questão do julgamento dos nazistas, né? Essa discussão sobre legalidade. Provavelmente essa citação do Caiambos remete a esse período, que é uma discussão que ele é bem incisivo em relação a ela, mas que a gente não vai ter tempo de falar, infelizmente, sobre isso. Não, infelizmente, isso aí é papo para uma live inteira. Por mais de uma live. Professor, já encerrando aqui, mais uma vez agradecer primeiro por ter aceitado esse convite, por mais aí que você tenha falado que essa questão da interpessoalidade não faz muita diferença, mas eu sei que é complicado às vezes você estar participando com alguém que você não conhece, não sabe de repente qual a postura que ele vai tomar, se vai ser estritamente jurídico, se vai entrar por um outro caminho. Então, reforço aqui mais uma vez o agradecimento e, por outro lado, o agradecimento pelo conteúdo teórico, pelo esse conhecimento que você agora passou para a gente. Eu aprendi bastante aqui, espero, com certeza, todos que assistiram essa live também aprenderam bastante. Muito obrigado mesmo. Um dia você vai descobrir que eu pesquisei seus antecedentes antes, mas com o tempo você vai descobrir isso. Tá? Foi um prazer, cara. Foi um prazer muito grande trocar essa ideia com você. Estou vendo que o pessoal ficou satisfeito. O tema é instigante, né? E é um tema que está na ordem do dia. Então eu não podia me furtar a comentar sobre ele. Eu quero marcar nossa cerveja, hein? Pô, vamos marcar. Tá combinado já. Tá beleza, então, meu amigo. Um abraço, foi um prazer muito grande estar aqui contigo. Só uma observação. Sendo delegado, eu acho que eu já imaginava que essa investigação ocorreria. Você não sabe a extensão dela. Isso eu nunca vou saber. Espero que não. Professor, obrigado mais uma vez. Tá? Um grande abraço. Fica aí com Deus e bom isolamento social na medida do possível, porque sei que você vai trabalhar lá, frequenta a delegacia, então boa sorte aí, se cuida. Um abraço, meu amigo, e se cuida aí também. Tá? Falou. Bom isolamento para você também. Bom isolamento. Tchau, tchau. Um abraço.